Podcast! O podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michele Vilela e estamos aqui hoje, olha, num episódio super especial, né, amiga? Isso, Michele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e o nosso especial da Copa está totalmente demais, hein, Michele? Gente, eu tô tão empolgada que eu tô com medo de esquecer o que falar. Mas antes de esquecer, eu vou dizer pra vocês que, e pensando já nesse especial, curtam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Compartilhem, né, Michele? Isso, dê muito like. Ativem o sininho para chegar as notificações. Toda quinta-feira nós temos episódios novos com convidadas maravilhosas, histórias de superação e de sucesso para vocês, para incentivar a vida de vocês aí no empreendedorismo feminino e também no masculino, né, Michele? Por que não? Mas, Michele, hoje o nosso especial da Copa nós estamos com uma convidada maravilhosa. Gente, olha só, que linda e especial, a nossa Juliana Castro, diretora executiva do Arena BRB. Cara, muito chique! Seja muito bem-vinda, na verdade. Nós estamos na casa da Juliana. Da Juliana, que é o Mané Garrincha, um estádio maravilhoso aqui da nossa cidade, Brasília, né, Michele? Isso, gente. Olha, esse especial Copa do Mundo tá sendo tão especial pra gente que vocês não estão entendendo. Então a Juliana hoje está aqui. E Juliana, muito prazer. O Destemidas Podcast só tem a agradecer por estar aqui com você, por você ter nos convidado a estar aqui hoje. Poxa, realmente está sendo super especial pra gente essa visita aqui à sua casa. Seja muito bem-vinda. Mais uma vez. Princesa, me diz, Juliana Castro, hoje a gente olha para você uma executiva, né, numa área dominada por homens, e essa mulher linda e forte, né, Michele? Nossa, a gente está aqui de cara com você. Mas conta pra gente, como é que surgiu? Você é de Brasília mesmo? Sou de Brasília. Primeiro eu queria agradecer vocês, sejam muito bem-vindas, não só hoje como sempre. Se sintam sempre convidadas a estar aqui com a gente, viu? Ai, obrigada. Muito obrigada. Juliana, e você é de Brasília, brasiliense mesmo? Sou de Brasília, pai e mãe mineiro, mas de Brasília. Nascida aqui. Ah, que legal. Ô, Juliana, e como é que iniciou a história da Juliana? Porque, gente, a Juliana é uma mulher jovem, né? E já num cargo tão especial como esse, tão importante. Mas como é que foi o início da Juliana para chegar até onde você está hoje? Como é que foi isso, Juliana? A Juliana ela é precoce em tudo, né? Então, é precoce. Eu comecei a trabalhar com 14 anos na empresa do meu pai de guincho. Que aí já era a mesma coisa que é hoje, que é um universo masculino em que eu tinha que conseguir estar ali presente, ajudar, enfim, tomar decisões já desde bastante nova. Fui mãe também bem nova, com 19 anos eu também fui mãe, então assim, tudo meu é bastante precoce. É uma história longa, mas que começou cedo. Olha só, Juliana. Sim. Juliana, então você iniciou trabalhando com guincho. Guincho. E seu pai tinha essa empresa e aí você ajudava no que, assim, Juliana? Em gerir, em talvez receber, falar no telefone? Como é que era esse trabalho? Assim? Foi um trabalho que eu ia desde atender o telefone, quanto a se precisar ir com meu pai para a rua para fazer algumas ajudas com ele. Foi realmente uma fase que trouxe bons frutos, mas eu não tenho muito boas lembranças porque eu não gostava daquilo que eu fazia, né? Aí era difícil, né, Juliana? É difícil. É bem pesado, é um trabalho ainda mais pesado. Na época que foi também, né? Porque ainda era mais difícil. A seguinte hoje já é um trabalho pesado. Antigamente, né? Os equipamentos, era tudo diferente, né, Juliana? E era 24 horas, né? Um trabalho que a gente revezava ali, eu, meu pai e minha mãe, para atender telefone, administrar motorista, passar serviço, fazer cadastro em seguradora, mandar fatura, enfim, era bastante trabalho e para pouca gente, e 24 horas, né, de trabalho. Menina, né? Então menina já ali num cargo de dona, né? De liderança ali que era. E você é filha única, Juliana? Não, eu tenho um irmão. Mas o meu irmão, ele logo passou num concurso da polícia e ele não quis saber do guincho, não. Aí a Juliana falou, peraí que eu vou tomar de conta. Eu que tinha que tomar de conta do guincho. Nossa, Juliana. Ô, Juliana, e quando você, nessa idade assim, né? Qual que era a ideia? Você tinha ideia? Seja antes
que você trabalharia num ambiente como esse, ou enfim, Eu sempre soube que eu queria ser advogada, então eu sempre fui boa aluna, era questão de tempo realmente de me formar, de chegar até lá. E aí até que quando eu me formei, e eu tive que abandonar meu pai no guincho, ele ficou muito chateado comigo. Eu falei, pai, mas se eu quisesse cuidar de guincho, eu tinha pegado o dinheiro da faculdade e comprado outro caminhão, mas não era isso que eu queria, né? Eu realmente queria me formar. E aí eu me formei, fui trabalhar no escritório, mas ele era muito contra gosto dele, eu ir para um escritório. Porque ele achava que, não, mas lá no escritório, advogado recém-formado, ganhava menos do que se eu estivesse trabalhando com ele lá. Eu falava, não, pai, mas não é isso que eu quero para minha vida. E você ficou trabalhando no guincho, inclusive fazendo a faculdade. Sim. Olha só, Juliana. Gente, olha que interessante isso. Porque às vezes a gente inicia um trabalho desse. Eu tive um trabalho também, eu falei aqui, né? Mas eu era 15 anos com animação de festa infantil. Mas aí quando eu iniciei a faculdade, eu não consegui conciliar isso, né? E a Juliana, mas você não tinha nem como não conseguir, tinha que conseguir, porque era o trabalho da família, né, Juliana? Exato. Era com que eu pagava a faculdade. Não era nem pagava a faculdade, pagava o FIES, porque pagava uma parcela, porque ainda tinha que ter o FIES, porque era realmente muito... Minha família não tinha recursos pra gente poder estudar os dois, né? Porque eu e meu irmão estudávamos na mesma faculdade. Então tinha que ter um sacrifício, né? E com filho pequeno, porque aí eu fui mãe no segundo semestre, eu engravidei no segundo semestre da faculdade e no terceiro semestre eu fui mãe, então eu tinha que... Nossa. E como é que foi cuidar. isso? Eu acho tão importante a gente falar sobre isso. Como é que foi, até para quem está nos assistindo, como é que foi ser mãe nessa idade, Juliana, e fazendo faculdade? Como é que foi isso para você? Hoje eu olhando, eu acho que foi uma loucura, mas na época eu achava que aquilo era natural, porque eu acho que exatamente por eu acho que ter responsabilidade desde muito nova, eu já namorava com o pai do meu filho, a gente já morava juntos a gente começou a namorar com 16 anos, logo a gente foi morar junto, então para mim aquilo era natural. Hoje não, hoje eu olho e enxergo que aquilo era uma loucura, que eu não tinha maturidade nenhuma, mas na época eu achava que dava. Mas foi difícil? E serviu, não, porque aí eu acho que o filho ele serve como um combustível pra gente, né? Aí que a gente tem vontade mesmo de fazer as coisas darem certo. Que logo que eu engravidei, meu pai, agora vai largar a faculdade. Eu falava, agora ele vai ver, que agora que eu não vou mesmo. Que eu acho que é questão de honra, né, fazer. E realmente não tranquei, formei, meu filho nunca foi um problema, nunca foi... Pelo contrário, eu acho que era melhor porque como eu conseguia trabalhar, ainda trabalhava na empresa da família, eu conseguia estar sempre com meu filho, né? Diferente hoje, se eu fosse mãe hoje. Hoje eu acho que seria uma mãe super ausente. Na época não, eu acho que foi um momento que foi uma loucura, mas que foi positivo para mim. Eu enxergo que eu pude curtir realmente a maternidade. Ah, que legal. Ou seja, não atrapalhou os sonhos dela, né, Michele? É igual a gente fala, porque a gente lida com N mulheres que às vezes acham que pelo fato talvez dela, eu engravidei, ou eu vou parar isso, eu vou parar aquilo, muito pelo contrário, você é a prova viva disso. E fica o incentivo, que toda história de sucesso sempre tem uma história de superação por trás, né? E muitas das vezes que você, no caso que você saía assim, você se sentiu alguma vez culpada? Porque mãe tem esse negócio, né? Mãe tem esse negócio, você acha culpada. Eu tô culpada porque eu vou deixar meu filho, porque isso... Porque eu vou estudar, mas a Juliana acho que... por mais que ela trabalhasse, que ela corresse... Eu tive uma fase de culpa muito grande. O que aconteceu? Quando meu filho nasceu, logo em seguida... eu fui convidada, eu trabalhava num escritório, comecei a crescer muito no escritório, fui convidada para ir para São Paulo. E aí eu não levei meu filho, na verdade eu levei, foi meu filho e foi minha mãe junto, mas eles não estavam gostando, não curtiram a cidade, aí ficaram, sei lá, um mês e voltaram para Brasília. E aí eu fiquei 2 anos em São Paulo longe deles. Então isso realmente é... Prova de fogo, né, filha? Super, eu achava assim, nossa, será que eu vou conseguir recuperar, né? Porque vó foi feita para estragar, minha mãe não tava aqui para educar meu filho, né? Pensava, será que eu vou... E eu vinha todo final de semana para Brasília, foi uma época muito sofrida também. Porque eu trabalhava e estudava a semana inteira em São Paulo e na sexta-feira de manhã eu pegava o avião para vir para Brasília e voltava na segunda-feira de manhã, já ia direto do aeroporto trabalhar. Então, assim, era bem corrido. E o sábado e domingo eu tinha para ficar ajustando as coisas que durante a semana do que meu filho tinha, às vezes para estudar, algum trabalho, alguma coisa que minha mãe não tinha conseguido fazer durante a semana para fazer com ele no sábado e no domingo. Mas eu carregava super essa culpa. Às vezes, assim, aconteceu uma vez no aniversário dele, não ia dar para eu vir, porque eu tinha uma reunião em São Paulo, não dava para vir. Nossa, eu sofria muito. E às vezes a criança mesmo nem sente, né? Nem percebe que o aniversário dele não tem o valor
não é tão representativa a data, né? Mas para mim, que estava lá longe dele, nossa, eu me lembro que chorei horrores nesse dia. Ô, É o mal da Juliana. mãe, né? É, A gente sempre sempre. acha. E você tava ali buscando por uma melhoria, você tava correndo atrás. Inclusive pra ele, Pra né, ele, não, também. inclusive não. Tudo é pra ele, porque o que a gente faz é pros filhos, né, Michelle? É verdade. A gente não pensa na gente, eu vou procurar isso, mas o melhor sempre pros nossos filhos. Sempre. Nossa, e essa, quando você saiu de lá, você já tava 2 anos que você ficou em São Paulo. Então, quando você veio, você ainda era muito novinha. Muito novinha. Eu vim para assumir o escritório de Brasília com 28 anos. Que era Muito para eu fui novinha. para lá exatamente para ser treinada, né, para poder E era um me escritório de desenvolver. advocacia. Ele tinha em algumas cidades no Brasil e aqui o de Brasília, o convite era para eu ir ser treinada para quando voltar eu assumir o escritório aqui de Olha que Brasília. legal, cara. E lá em São Paulo, você sentiu alguma resistência por parte dos homens por ser mulher e ser bem mais nova? Porque geralmente a mulherada tava. Hoje não, hoje já é mais fácil as meninas se formarem mais cedo, né? Mas antigamente era um pouco mais velha e tal, até por você ser tão novinha e já tá ali fora de casa, digamos isso. Eu acho que São Paulo não tem muito isso de resistência, pelo menos eu não senti. Talvez também, como eu falei, eu vinha do ambiente masculino, então talvez eu não senti isso. Mas o que eu percebo é que São Paulo realmente é um mercado muito mais competitivo do que Brasília. Então ali aí não tinha se era o homem ou se era a mulher. Se pudessem Era o te profissional. derrubar, eles iam te derrubar, porque é um mercado muito competitivo, o mercado de São Paulo de trabalho. E realmente eu no escritório específico eu não tinha tanto problema, porque embora eu fosse nova e tivesse muito que aprender com eles, eu não representava uma ameaça, porque eu voltaria para Brasília. Então eles sabiam que minha vida estava em Brasília, eu não estava lá para disputar vaga com ninguém, eu estava lá para aprender, para voltar para Brasília, para cuidar daqui do escritório de Brasília. Olha só. Juliana, e essa transição, então, foi logo depois que você se formou que você foi para São Paulo? Ou foi antes ainda de se formar? Foi depois de formada. Isso vamos lá, eu me formei aos 22 anos, que foi quando eu saí do guincho para oficialmente trabalhar como advogada. Trabalhei acho que até 24 anos aqui em Brasília, 26 anos, e aí 24 anos, então foi isso. Eu não vou saber realmente datas, assim. Um tempo aqui, aí foi quando aí tem aquele negócio, né? Minha mãe vai estudar para concurso, porque seu irmão estuda para concurso ganha mais que você, porque não dá, né? Aí foi nessa que eu pedi demissão para estudar para concurso, porque aqui em Brasília é inevitável isso, né? Eu fico falando assim, eu fui a pessoa que não virei para concurso, mas hoje meu filho tá formado e eu já olho para ele e falo, filho, vai fazer concurso, porque a gente acaba sempre Porque a cidade vinculando. do concurso é a estabilidade, né? Que a gente se preocupa com a família da gente, os filhos, é o quê? A estabilidade financeira, né? Do emprego. Hoje eu enxergo, minha mãe quando falava isso pra mim, não é que ela queria meu mal porque ela achava que eu não ia dar certo, mas ela achava que o caminho mais seguro do filho é o do concurso É mesmo. verdade. Eu vejo isso porque eu sou professora, né, universitária, e a gente observa os alunos preocupados, né, com o concurso público, inclusive preocupados demais. Mas eu acho interessante, né, quando a gente tem assim um outro lado da moeda. Os pais, é claro, vão sempre estar querendo pra gente o melhor, sempre, né? cuidado. E aí, cuidar. E para eles uma garantia, né, Juliana, com certeza é mais interessante. Mas quando você saiu então daqui, E aí eu peguei, falei pro meu chefe, eu não vou mais trabalhar nesse escritório que eu vou estudar para concurso público. Aí passar, foi vou que ele embora. falou, não, eu quero mais para você, vem para São Paulo, vamos trabalhar aqui, que você vai voltar, vai crescer na carreira, você vai ganhar mais que seu irmão, sua mãe vai poder deixar você em paz. E aí foi por isso que eu fui, aí sim eu fiquei 2 anos lá e voltei. Então eu tive uma carreira aqui antes de ir para São Paulo. Olha que coisa boa, ela teve uma oportunidade, né, de mudança, ou seja, olha, e aí você tinha que abrir mão de algumas coisas para ter outras, né? E aí deu tudo certo, graças a Deus. E a gente fica olhando assim, e a gente acha muito legal. Eu sou apaixonada pela profissão, eu acho linda, eu acho a mulher advogada linda, assim, o jeito como é, né? Então, assim, e ainda mais novinha ainda, aí que a gente chama atenção mesmo, né? Porque aí é todo um processo de trabalho. E aí eu fico imaginando, já teve algum caso que você, tipo assim, porque quando vocês estão defendendo ali, vocês vão pro juiz na frente e tal. Já teve algum, assim, um embate com um advogado que você
falou assim, poxa, tipo assim, ele pensou, é novinha, é mulher, vou ali, vou passar por cima, feito um trator, porque existe, a gente sabe que em todas as profissões. Já passou por algum caso desse, na época que você advogava? Não, porque minha área, eu sou de formação desse escritório, sou tributarista. Então a gente não Você é a fazia... mulher do dinheiro. Então nosso Tá embate era joia. muito mais no papel do que efetivamente com o fisco. Você é a mulher do dinheiro. A Ai. parte tributária é a parte que trabalha com a grana mesmo, grana, né? era. Mas que Então legal. eu fiz Legal. pouco do contencioso, que a gente chama isso de Mas foi- audiência, de dia a dia mesmo. Ai, que bom, mas você escolheu uma área muito interessante, uma área rentável. Menina não é fraca, não. Não, e o Tem que legal... estudar, viu? Tem. Que toda hora tá mudando, né? E muda isso, e muda a lei, muda... Mas e o interessante é que também tem que ter coragem, né, Juliana? Porque você teve uma coragem danada para sair de Brasília e ir para São Paulo, porque isso é uma coragem. Você não tinha família lá, não? Não, fui Ó, pra você ver. sozinha. Então, é destemida. Ela é uma mulher destemida. É uma mulher destemida mesmo. É uma destemida. Ela é uma mulher destemida. Mas então mas isso é legal a gente falar, porque coragem é o que não pode faltar em mulheres que querem ser Sim. destemidas, né? Que querem empreender, crescer, que querem é empreendedorismo, profissionalmente. então a coragem não pode faltar, com certeza, né? E Juliana, então você volta para Brasília e como é que continua a sua carreira aqui, pra gente entender como é que você chegou na Arena BRB? Aí o caminho ainda é longo ainda. Aí eu continuei trabalhando nesse escritório aqui, mas fiquei pouco tempo, recebi uma proposta, fui para outro escritório. E aí desse escritório teve um corte, eu fiquei... Aí aconteceu o que minha mãe tanto temia, né? Que era a falta da estabilidade. E aí eu tirei um ano sabático, falei, agora eu vou estudar para concurso, agora eu vou realizar o sonho da minha mãe, vou estudar para o concurso. Fiquei um ano estudando, pensando o que eu ia fazer da vida e etc. Ainda tive mais um trabalho, fui trabalhar com o Helgov também, fazendo um acompanhamento de legislação tributária. E aí resolvi advogar por conta própria. Aí sim eu fui advogar, fazer os casos de pegar contrato, fazer assessoria por conta própria. E aí foi quando eu conheci o Richard Bois, que é hoje o presidente da Arena BRB, e aí a gente começou a trabalhar juntos com concessões públicas. Então a gente fez alguns trabalhos aqui relacionado, comecei exatamente com o estádio, né, com a concessão dessa área do estádio. Fizemos um modelo para o autódromo e assim a gente foi fazendo. Fizemos aeroporto executivo e aí quando saiu a concessão, quando saiu a licitação, o Richard tinha interesse em participar, a gente se uniu com um grupo de holandeses que fazia administração de arenas, disputamos a concessão do complexo esportivo e ganhamos. A gente assinou o contrato, isso foi em 2019. E aí a gente assina o contrato em 2019 e em 2020 vem a pandemia, então... Nossa, aí vem mais desafios, Vem né? mais desafios, Ô, Juliane, hoje então, dentro assim do que você hoje desenvolve, só para quem está em casa entender, né, o que é uma diretora executiva, o que realmente assim você trabalha aqui, como que é o seu trabalho assim na questão das suas responsabilidades, né? A minha diretoria, ela hoje é a diretoria jurídica e administrativa. Então, cuidar do pessoal, de RH, de admissão, de organização do escritório, essa parte toda administrativa está sob minha responsabilidade e a parte do jurídico mesmo. Então, tudo que tiver de ação, não necessariamente, a gente tem escritórios que trabalham com a gente, mas eu que conduzo para a gente ver a melhor estratégia, desde revisão de contrato, o que pode e o que não pode ser feito, como organizar a empresa societariamente, algumas implicações, enfim, é todo um trabalho de administração mesmo da empresa, de ajudar na administração. E o complexo é enorme, né, Juliana, aqui? Você falou, é gigante, né, o trabalho, porque assim, ela falando tudo isso, não é um negocinho assim, não é de uma empresinha, né, é um negoção. É um negoção. Esse aqui, isso é grande, se vocês estão vendo isso aqui, a gente olha e fala, que gigante, porque administrar um estádio desse, eu já acho que é um trabalhão, né, mas a Juliana faz muito mais do que isso, né, Juliana?
eu brinco que o trabalho aqui é proporcionalmente ao tamanho do estádio, assim, não parece, mas é bastante coisa. Falando realmente parece simples, mas são muitas implicações que tudo traz, né? Da gente ter, por trás de um evento, tem um monte de gente trabalhando, um monte de desdobramento. O evento não é só o dia do evento, é a montagem, é a desmontagem, é o contrato, é como que a gente vai assinar, quem que pode entrar, como a gente organiza isso, né? E para cada evento é um trabalho desse. Imagina agora na Copa que a gente está com 3 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então é bastante gente trabalhando por trás. Às vezes o evento a gente pensa que é só aquele dia e o evento é os bastidores, né? É verdade. Muita coisa. Ô, Juliana, e assim, a gente está aqui num estádio de futebol, né? Não vamos falar de futebol, não. Nós não vamos falar. Os eventos, os eventos que você falou de 3 eventos que estão acontecendo, é bom Sim. falar mesmo que se o pessoal quiser vir participar de algum evento, quais são os eventos, Juliana, hoje que tem aqui? A gente está tendo o evento do Mané, que é o Mané Mercado, que fica aqui entre o estádio e o ginásio. E ele, na verdade, é um evento que acontece no mercado e no ginásio. Então, estão nos dois, você pode ir lá, o jogo é transmitido, tem shows. Aqui dentro do estádio temos mais 2 eventos, que é o Ginga, que funciona no antigo Modesto, e tem o evento da Budweiser, que acontece no... Não vou lembrar o nome. Mas é aqui no muito- estádio, Não, pera lá que eu vou lembrar. O evento da Bud que acontece no subsolo do estádio. Olha só, olha então, só, gente. é muita coisa, né, Muita. Michele? Não, e fora que, vocês falaram, ela falou aqui do Mané, Mané Mercado. Mercado. Gente, excelente, lugar lindo, né, amiga? Nós fomos lá Maravilhoso, e um muito ambiente bonito. super lindo. E já é Comida assim, do fora daqui, gente. Quem conhece sabe Do que lado, é né, outro. Michele? É outro. outro Porque a ambiente, nossa local. área não é só o estádio, Isso, tá? eu gostaria que você falasse isso. É Isso. gigante, né, É Juliana? toda essa área, são mais de 800 mil metros quadrados. Olha aí, gente. Tá vendo? Ela É um realmente estacionamento. é uma puta diretora executiva. Porque não é qualquer pessoa que vai fazer um trabalho desse. E assim, Nossa, Juliana, gente. e a gente fica bastante empolgada e feliz também. Por quê? Porque é uma mulher, né? Então, assim, o Destemidas Podcast, ele é muito assim. A gente gosta muito das mulheres, a gente gosta de levantar a mulherada, levantar a bola mesmo pra mulherada cortar, sabe? Porque, assim, a gente não tem esse negócio, não sei o quê. Vamos falar que é bonita, vamos falar que a mulher se deu bem, vamos incentivar cada dia mais. Porque o nosso Destemidas Podcast é pra isso. As histórias de vocês é pra incentivar outras mulheres, que nem sempre, a gente sempre fala, você às vezes levanta triste, às vezes você levanta cansada, aí você tá desanimada com série de coisas, aí de repente você vê uma mulher linda, maravilhosa, numa área cargo. profissional, num cargo muito... E uma responsabilidade. Entendeu? né? Muito importante, uma responsabilidade gigante, mas aí a gente olha por trás e vê a história dela, né? Ela não chegou ali por acaso, ela não caiu de paraquedas ali, ela teve todo um processo, ela teve dores, e isso é um grande incentivo, né, pra mulherada. E eu queria te perguntar o seguinte, você disse que você tem seu filho, né? Gente, eu tive que olhar, o filho dela é lindo. Imagina, ela é linda. E assim, e eu acho engraçado que assim, você deve sair com ele, né, Juliana? E aí ninguém fala que é seu filho, né? Ninguém deve falar. Aí fala assim, mãe, essa mãe é uma gata. Que mãe? Não, mãe, não faça assim não, mãe bonitona desse jeito. Deve ser, né? Deve ser assim, Juliana. Você acredita que eu nunca tive esse problema, assim? Ah. Porque eu acho desrespeito, né? Aham. Então, assim, a gente sempre... Eu sou mais quietinha na minha, eu nunca senti, nunca percebi. Se ele sofreu com qualquer coisa do tipo... Você nunca ficou sabendo. Não, Eu é. tenho E amigas a que às gente vezes sabe. falam assim, sua mãe é uma gata, viu? Mas o menino fica bravo, sabe? Porque assim, é bem legal esse lance, que você é bem jovem, ele também. Então, assim, é bem legal também que você fala muita linguagem dos adolescentes também, né? Então, você é um grande exemplo para ele, tanto na área profissional, né? Tanto na área mesmo de diversão hoje em dia. Que o que a gente também tem notado é que às vezes, e cai também para o Destemidas Podcast, às vezes os filhos ficam um pouco afastados dos pais, às vezes porque os pais não estão ali do lado, né? Porque pensam de maneira diferente. E essa maneira de você sempre estar perto do seu filho é bom, porque você está levando ali a amizade, a parceria.
É, né? mas não é tão assim, viu, Elaine? É. Eu prefiro, entre ser a mãe amiga e ser a mãe mais autoridade, eu sou mais autoridade. É. A gente é próximo, a gente conversa, a gente conta muito piada, a gente tem um senso de humor muito parecido. Ele tá namorando agora, minha nora, a gente se dá super bem. E ela também, assim, a gente sempre brinca muito, conversa muito, mas eu faço a linha mais dura, assim. É, Juliana. Sim. Nossa, bem interessante, bem legal isso. Porque às vezes acha que não, né, Mi? Por vezes você ser novinha e tal. É, o que Mas todo não, mundo muito pelo pensa. contrário. Você é a Isso. mãe A que gente tá sai ali. junto e tudo, mas o respeito eu acho que tá acima de tudo, de Ótimo. sempre. Isso é bom para as mães novas, que são novas e que estão até grávidas, acharem que, não vou conseguir. Não, você consegue ser a mãe, você consegue ser amiga no momento certo e você consegue se impor. Eu que ainda acho sou que é daquela importante. época que se eu olhar pra ele, ele sabe que eu tô brava e ele sabe que ele tá errado. Ai, No que bom, olhar. né, Juliana? Isso é Legal. ótimo, né, Isso Fia? funciona. Porque... Ô, Juliana, e aqui? Conta pra gente, porque a gente tá no estádio, eu tenho que perguntar sobre isso. Claro. Conta pra gente, como que é pra você trabalhar aqui, num estádio de futebol? Conta pra gente, assim, alguns eventos que você já participou, que na verdade que foram desenvolvidos aqui. Como é que é trabalhar aqui? Fala pra gente. Eu sou suspeita, que sou apaixonada por isso aqui, né? Eu falo que eu tenho ciúmes aqui, vocês não podem ficar olhando muito que eu fico ciúmes. Que bom. É muito gostoso trabalhar com evento, nunca tinha trabalhado com evento, nem com esporte. Até porque todo mundo, quando você fala que é advogado, todo mundo pensa, você vai trabalhar com o quê, né? Vai trabalhar de ver o juiz, vai trabalhar com processo e não necessariamente, né? E de interessante, assim, a gente fez um período de transição com a TerraCap, que foi o período dos 6 primeiros meses da concessão, e aí veio a pandemia. O primeiro evento a ser fechado no Brasil foi um evento nosso, que era o evento do UFC. O evento já estava com os ingressos vendidos e não pôde acontecer. Aí o Ibanez na época teve essa sensibilidade de deixar que ocorresse sem público. Então o evento ocorreu, foi transmitido. Depois disso a gente era bastante triste pra gente ficar... Hoje a gente tá aqui no feriado olhando, não tem ninguém, é natural, talvez, não tem ninguém, tudo bem. Mas na época a gente vê que não tinha ninguém, não tinha perspectiva de voltar pra cá, é sem vida, né? Você não vê vida no estádio. Então, foram basicamente os 2 anos de... Quando voltavam com algumas restrições, a gente fazia jogo aqui sem público, era triste até de você ver isso assim, porque teve jogos grandes aqui, a gente teve a Supercopa e não ter, assim, a gente tinha alguns convidados, mas não tinha ninguém para estar comemorando, é muito diferente, assim, é uma experiência... E não é legal, porque a torcida ela é um fator muito importante para um jogo de futebol. E até os jogadores, eu acho que sentem, né, Juliana? Com certeza. Colocava um barulhinho de torcida no fundo para poder dar um barulho daqui, mas não tinha, porque não era um barulho imparcial, não tinha vibração, né? Então... foi muito triste, foi um período, a gente recebeu um hospital de campanha durante o Covid, sim. Mesmo? E foi aonde, Juliana, aqui? Ele funcionava no 3º andar aqui, na área de hospitalidade. Olha só, não sabia, assim, que era nesse local, né? Eu lembro que falaram, que interessante. E aí, é porque também aqui o estacionamento é enorme, né, Juliana? O estádio é imenso, então a gente nem via o que acontecia, porque a gente ficava do outro lado do estádio. Mas assim, não é uma fase que vai ser boa de ser lembrada, né? Vai ser interessante, talvez, por conta do que se viveu, que pela história, eu espero que nunca mais viva, mas que Juliana, não e aconteça esse mais. universo, né, que é muito homem, né? E você é a mulher. Como é que o pessoal lida com você assim? Eu não tenho muito problema aqui, porque eu sou muito respeitada, tanto pelo presidente quanto pelos meus pares. Então, eu acho que isso é o importante, né? Eu converso com amigas minhas, assim, eu enfrento alguns problemas, às vezes as pessoas... aconteceu de eu participar de cerimônia oficial, e aí eu estar sentada no lugar das autoridades e as pessoas pedirem, aqui está reservado para as autoridades. Eu, sim, mas eu vou assinar pela empresa. Não, desculpa, não sabia. Sim, isso às vezes acontece, mas eu fico pensando assim, imagina
para quem não tem o apoio, não tem o que eu tenho, o quanto eu sou respeitada pelos meus pares. Imaginem mulheres, e eu converso com amigas minhas que também ocupam posição de destaque, que trabalham em empresa que o próprio chefe é essa pessoa que não dá credibilidade, é a pessoa que não respeita, o quanto que para elas é difícil, né? Então, para mim, pelo menos eu tendo respeito de quem está acima de mim ou do meu lado, eu acho que isso ajuda, e não é... É um suporte, né, Juliana? Sim. Ai, que legal. E você tem mais mulheres na sua equipe também? Não. Sério? Então, do jurídico mesmo, sou eu e mais 2 homens. Do jurídico, mas a gente tem na área de eventos, no administrativo, no financeiro, a gente tem mais mulheres trabalhando. A nossa equipe, ela ainda tem, eu acho que é um pouco equilibrada, mas tem um pouquinho mais de homens do que mulheres. Do que mulheres, Sim. Tá. Quando ela falou assim, eu falei, tem um monte. Ela, não. Mas é muito legal, que é o que você passa ali pra mulherada em si, é que assim, que a gente tem que entender que você, graças a Deus, você não teve nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de problema para mostrar quem é a Juliana, para mostrar quem é a profissional Juliana. Porque também, lógico, você teve pessoas parceiras ali do lado, né, Juliana? Mas para aquelas mulheres que às vezes não tem, que sofrem algum tipo de preconceito, como a gente todos os dias a gente vê, eu acho que a mulher ela tem que se capacitar cada vez mais, né, Juliana? Não, então, não quero dizer, não é que eu não passei, assim, sempre passa. Eu acho que tem algumas pessoas, eu falo, quando a gente tem o respeito da nossa instituição, Equipe, isso ajuda. Sim. Mas não elimina, né? Obviamente que você Em um se momento enfrenta Um ou outro desavisado. Não sabe às quem vezes, é você. às vezes barra a gente em algum evento, aí a gente tem que explicar, tem que pedir, assim. Uma vez eu estava bastante chateada com isso. Alguma coisa que aconteceu aqui, eu estava chateada e eu fui reclamar com meu tio. E meu tio falou pra mim assim, Ju, não fica assim, sabe por quê? Porque as mulheres que vieram antes de você passaram por coisas muito piores. E você passando por isso, as que vierem depois de você vão conseguir passar por menos do que você. Então eu achei que isso ajuda, porque realmente é isso, faz parte de uma história. Quem veio antes da gente realmente enfrentava muito mais dificuldades, muito mais resistências. Então a gente vai conquistando nosso lugar. E quanto mais eu me posicionar, quanto mais eu conseguir ocupar o meu lugar, as que vierem depois de mim também vai enxergar um pouco mais de facilidade, né? Ah, é verdade, Juliana. Isso é verdade, é muito importante. E nesse momento da pandemia que você estava falando, falando também sobre dificuldade, quando foi acabando, né, que foi melhorando essas questões, quais foram os eventos assim maiores assim que aconteceram aqui, que começou a gente, nos 100 primeiros dias, a gente já tinha feito mais de 60 eventos. Sério, Sim, porque eventos aqui às vezes as pessoas não sabem, mas acontecem eventos simultâneos, como está acontecendo esse da Copa, um evento de um lado, outro do outro. A gente teve desde eventos corporativos, que são eventos menores, campeonatos de crossfit, no ginásio tem o basquete, tivemos campeonato de vôlei lá no ginásio Nilson Nelson, e aqui a gente teve grandes shows sertanejos, né? Tivemos o Boteco, o Cabaré, o Histórias, e agora recentemente o The Killers, né? Um evento internacional que também a gente ficou muito feliz de ter recebido. Ô, Juliane, como é que foi esse evento, esse evento internacional? Que veio gente do Brasil todo? Como é que foi, Juliane? Veio, porque acho que essa é um pouco da ideia, né? De se trazer eventos internacionais, ao invés da gente sair daqui de Brasília para ir em São Paulo assistir um show, que as pessoas venham, não só que o pessoal de Brasília, como o pessoal de Goiânia, de Palmas, o pessoal do Mato Grosso, que possam vir para Brasília para assistir a gente também ser um polo atrativo desse pessoal do turismo, né? E tem tudo, né, pra ter, porque o estádio é lindo e ele é muito bem equipado, então por que não receber, E né? centralizado, que é uma coisa que não é tão comum. Ao lado dos hotéis, a gente tem uma rede hoteleira imensa aqui do lado, né? Então a gente sabe que tem todo... E é o que a gente fala, assim, quando eu falo que o evento não é só o dia, que são os bastidores, é a mesma coisa, o evento não é só o evento que traz, que movimenta a economia, mas também os hotéis, os
restaurantes, tudo que puder receber do turismo, o aeroporto, tudo que a gente pode fazer, a gente movimenta. Esse dia do UFC que eu contei para vocês que foi cancelado, os hotéis aqui mais próximos estavam todos esgotados com a lotação. E Brasília não é uma cidade que durante o final de semana os hotéis não têm tanta movimentação. Então acho que trazer movimento pro estádio é movimentar bastante, ajudar bastante, que no final de semana o turista venha para Brasília conhecer Brasília, né? Nossa cidade tem bastante coisa para movimentar toda a economia, né? Sim. Porque você está falando de grandes redes, mas também tem, às vezes, os ambulantes, algum ambulante que fica lá de fora, às vezes, de uma forma ou de outra, às vezes não tão. Motores de aplicativo. Né? Então, assim, táxi, vocês movimentam toda a economia de Brasília. Né? Então, assim, isso é bem interessante. Fala. Não, Eu cheia das dúvidas, né? Porque eu fico curiosa, que é muito interessante, sabe, Juliana? E assim, você falou assim, né, sobre essa questão de turismo. Por exemplo, só para entender, né, se um turista chega em Brasília, ele consegue ver o estádio? Não, né, Juliana? Como é que é? Visitação. A gente tem visitação funcionando no estádio de quinta a... É porque vai do final de semana quando tem ou não tem evento. Então, quinta, sexta e sábado normalmente tem a visitação. Pode seguir o Instagram do Nosso Mané. O Nosso Mané ele tem algumas atividades com eles também, como o pênalti. Você pode vir para Brasília. É dia de craque que chama. Você pode ter uma experiência de bater pênalti com o goleiro. Sim, conhece o vestiário. É bastante interessante. Que legal! E agora nas férias a gente vai ativar algumas outras atividades também para esse público de turista, que vai ser bem interessante também. Como é que é o nome e também do Instagram? A galerinha que... Nosso Mané. Nosso Mané, ó, gente. Olha só, dica aí, as férias ó. chegando. A criançada, as mães querem... Não, mentira, mãe... Mas aí traz pra cá pra participar desses eventos. Então, Puxa, que legal. Eu não sabia, Juliana. Exatamente. E eu sou de Brasília também. E eu não sabia de nada. É bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente aqui de Brasília, a gente acaba passando uma ideia errada para as pessoas que são de fora, porque a gente conhece as pessoas e fala, aqui em Brasília não tem nada para fazer. Eu sei que tem muita coisa, mas às vezes eu não sei o que tem, né? Não tem assim, informação, não tem, né, pra isso. A gente sempre tem trabalhado a divulgação, mas é tanta coisa acontecendo que às vezes não dá tempo de todo mundo ficar e entender o que está acontecendo aqui, mas tem bastante coisa. Para as férias agora vai ter bastante atividade. A gente também está inaugurando lá em cima, próximo ali, frente para o Tribunal de Contas, um parque inflável infantil. Nós passamos lá hoje. Eu vou brincar lá também. Eu pode, funciona. A minha filha já falou, mãe, eu quero ficar por aqui mesmo. Cara, Muito gigante, né? Gigante, do lado tem umas quadras de tênis também. E vai ficar pronto quando, Juliana? Aquele parque lá em Flávio, mais ou menos? Agora para dezembro, sim. Aí, galera. Informações dele também no Instagram do... Não? Lá é outra coisa. A gente divulga mais pra frente. Mas ali não tem seguindo dá a pra Arena ver, BR, né? Seguindo Já tem o nosso Instagram da Arena BRB, tem tantas informações sobre os eventos que acontecem aqui, quanto essas outras atividades que a gente chama de atividades permanentes, né? Porque aqui a gente tem uma casa noturna, que era o Modesto, que agora tá recebendo o Ginga, sim, aqui dentro. A gente tem o Mané Mercado, que é essa operação que vocês conhecem. Temos as quadras de tênis, temos esse parque inflável que vai inaugurar, temos um crossfit funcionando aqui dentro do estádio. Então, acompanhando o nosso Instagram, vocês conseguem entender um pouco fora os eventos que tem de dia de final de semana, esses itinerantes, né? E aí, o que acontece? A gente vê essa parte, Juliana, e você hoje, você ainda, com todo esse trabalho que você tem aqui dentro e tal, você ainda tem alguma vontade de fazer outro curso, alguma coisa pra você, ou não? Hoje você quer continuar, ou você tem outro sonho? Porque tem gente que quer montar uma coisa de doce, tem gente que quer uma coisa totalmente diferente daquilo que você faz. Não, hoje você é realizada no que você eu sou faz. realizada aqui. Eu falei que a gente aqui tem 35 anos de concessão e eu falei pro pessoal, não sei vocês, mas eu vou estar aqui para devolver daqui 35 anos e aposentar. Muito bom. Então você é extremamente realizada no que você faz. Sim, a gente vai crescer mais. Eu falo isso mas a gente está disputando o Maracanã, a gente está disputando outras concessões, então a tendência é que o trabalho aumente, a equipe aumente, a responsabilidade aumente.
mas que a gente fique, mas que eu fique aqui. Acho que eu nem posso sair daqui mais. Que bom. Já virou patrimônio, né? Já. Ô, Juliana, e você falou sobre isso, sobre a questão da responsabilidade. Como é que é? Como que você se sente? Porque são muitas atividades sendo desenvolvidas ao mesmo tempo por você, né? Porque a gente já observou aqui o pouco que a gente conversou com a Juliana, o quanto de coisa que ela faz. Como é que você se sente? Você consegue ter um tempo de lazer para você? Como é que é a sua vida nesse sentido, assim? Se não tiver esse equilíbrio, a gente não dá conta, né? Eu me Isso. lembro que eu estava fazendo um curso e uma vez o palestrante falava que um executivo que não tivesse uma ansiedade, uma depressão, um pânico, era um executivo frustrado. Mas não é, eu acho que eu pratico bastante meditação. Eu me encontro na atividade física, que eu sempre procuro fazer para poder tentar equilibrar um pouco, senão a gente não aguenta o rojão, especialmente depois do que a gente passou de pandemia, né? É verdade. E é engraçado que os meus momentos de lazer é no meu trabalho, porque acaba que no final de semana eu venho me divertir aqui, eu venho como convidada, mas eu venho aqui. A gente sempre está de olho no que está acontecendo, mas eu me permito vir como convidada e participar dos eventos. É aqui que tudo acontece, então é aqui que a gente tem que ficar. Você tá dentro, né? É sua casa, né? Sua segunda família. Durante a semana eu trabalho e no final de semana eu venho pra cá também pra curtir. Passear. Então você acha bem interessante essa parte de meditação, Eu queria fazer esse treino. Eu admiro tanto essas mulheres que faz, porque eu admiro Você é agitada, de verdade. né? Eu sou muito. E eu acho tão legal quando a Michelle, às vezes, acho legal Não, demais. eu mando pra ela fala assim, que eu também faço, sabe, Juliana? Mas eu aprendi depois de ficar muito doida, assim, eu tava muito estressada e aí eu comecei a procurar ajuda profissional e aí nessas ajudas eu tive esse ensinamento, né? Aí eu passo pra ela, Juliana, eu falo assim, amiga, eu vou te passar uma só de 5 minutos, amiga. 5 minutos! Aí ela começa a escutar, ela já manda assim, eu vou falar como é que ela fala comigo, tá, gente? Você acha que eu tô raparigando pra fazer um negócio desse? Isso é jeito que ela fala assim, que eu não consigo, eu não aguento, eu começo a escutar esse negócio aí, já não, pra mim não tem isso. Tem que desacelerar, às vezes. A gente fica rindo assim, e é verdade, e às vezes a gente fica... a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas é extremamente importante, igual você falou. Você olha, né? Você para, eu acho que é assim, eu vou tentar um dia e vou falar pra você que eu consegui. Tá. Não, vai começar Você aos parar poucos, que seja 1 minuto. Pra você poder melhorar pra você mesmo, né, Juliana? A importância disso pra você poder dar o gás no teu próprio trabalho, né? Porque querendo ou não, você depende disso, as pessoas dependem de você pra tudo seguir bem. Então eu acho que você tem que estar bem, né? Então você gosta de fazer meditação, você gosta de fazer alguma coisa assim muito louca, pular de asa tem delta, isso aqui, tem essas Juliana? Tem paradas. alguns- Vai ter a tirolesa. Que Olha! massa! Eu já fui, eu já fiz tirolesa, mas hoje eu sou meio... Hoje eu tô Você tenho já mais fez, medo. Juliana? Não, Você tem coragem? Já fiz, mas eu não gosto de altura, eu faço na marra. Eu também quando eu fazia, porque... Me obrigo às vezes a fazer uma coisa ou outra, mas Então, gostar não gosto. eu acho que quando tiver a inauguração, eu acho que a Juliana tinha Nós vamos vir aqui só pra ver você. Você Juliana, vai descendo. ter que fazer, você vai ter que inaugurar o trem. Aí quem tem que inaugurar é a Juliana. Eu inaugurei o chute a pênalti. Não é tão assim. Foi mais radical, Mas tá eu bom. fiz, né, Juliana? Mas eu fiz, Eu né? fiz alguma coisa, eu participei. Agora deixa pra outro diretor inaugurar o tirolesa. Aí é bom que vai ficar um jogando pro outro. Nossa, gente, muito legal, viu? Olha, bem interessante. Mas eu gosto muito de viajar, então sempre que eu posso eu tô viajando, eu tô com o pé na estrada. Eu gosto de viajar de carro. É isso que eu ia te perguntar, você gosta de viajar de carro? Aí você vai lá dirigindo mesmo? Vou dirigindo Ou a galera... mesmo. Você gosta então de virar à noite viajando? Gosto. Juliana, que mesmo? legal. Não tem muito tempo, mas eu gosto. Eu não gosto não, Juliana. De Eu estrada. só vou quando não tem outra opção. Mas que legal que você Eu gosta, também viu? prefiro viajar de avião, chega mais rápido. Eu gosto de viajar de carro quando é assim, você vai parando em todos, você vai pra um lugar. Aí você para, aí você dorme, aí você come, aí você entra, você visita. Mas assim é, que você gosta. é assim que eu gosto também. eu Quando tem gosto. tempo mesmo pra fazer. Mas que legal. É importante a gente falar sobre isso, né, Juliana? Porque uma pessoa, uma empreendedora, uma pessoa que está num cargo, uma profissional que está num cargo que você está hoje, tem que também tomar cuidado da saúde mental, física, de Sim. tudo, né, Juliana? Sim. E nós todas, né, empreendedores de forma geral, inclusive a empreendedora do lar, a mulher que resolveu que quer cuidar da sua casa. Sim. E que isso é o Que é um trabalho, trabalho o seu árduo. muito difícil. Eu, Também por você tem que exemplo, tirar o não seu gosto. momento. Tem que ter. A gente precisa
deixar, registrar que é importante, né? E a gente, cada dia que passa, e essa parte de entretenimento, ela é tão importante porque realmente te ajuda a lidar com o resto da semana, né, Juliana? Você está aqui num local onde, né, acontecem várias atividades, né, de entretenimento. E é intenso, né? Eu acho que deve ser intenso, né? É intenso. Porque não é fácil. Sempre tem evento aqui, sempre está acontecendo. Porque tem, e não é E evento. desmontando um e montando o outro. E são shows gigantes, né? Então eu imagino a quantidade de pessoas que não passa nesse local. Então, E eu achei interessante porque a gente só pensa nisso, que são shows gigantes, mas que também tem eventos pequenos dentro, vários eventos igual estão acontecendo aqui. E eu nem tinha noção, Juliana, eu vou te falar bem a verdade, eu não tinha noção. Depois no final vou dar uma volta com vocês para vocês terem um pouco de noção do que está acontecendo. Aí, só para vocês que não são de Brasília terem noção, e quem também é de Brasília, assim como eu, como a Michelle, às vezes a gente não tem muito conhecimento, para a gente conhecer esse local tão maravilhoso. É um mundo diferente. E é nosso, da gente. né? Tá dentro de Brasília, assim, é igual ela falou, a gente só não pode olhar muito porque ela tem ciúme. É porque é um mundão diferente, eu falo isso. É igual quando a gente trabalha, mas assim, num espaço grande, e às vezes as pessoas não têm nem noção do que é feito, né? A gente passa ali por fora, e eu vou falar como brasiliense que passo aqui direto. Juro pra você, Juliana, eu nunca tinha me antenado enquanto trabalho que tem aqui dentro, sabe assim? É muito. As obras que a gente está fazendo, as melhorias que a gente está promovendo aqui, às vezes as pessoas não veem, mas se você passar aqui 15 dias sem passar na porta, quando você passa, você até assusta com a quantidade de coisas bonito, que a gente muda. Assim, por fora a gente já vê, né, Juliana, a diferença depois da concessão, né? Com certeza, sem sombra de mas eu não dúvida, sabia gente. Era dessa quantidade realmente de atividades. E né? de dentro também, que tá muito lindo. Tem alguma coisa, Jogos do Brasil? Então, são os 3 eventos, né? Que estão acontecendo agora. Isso, estão sendo transmitidos. Os 3 têm transmissão dos eventos, tanto o Ginga, que acontece no Antigo Modesto, o da Bud, que acontece aqui no subsolo do estádio, e o do Mané Mercado, que é transmitido com um telão 360 no ginásio Nilson Nelson. Aqui é o lugar certo para quem quer acompanhar a Copa. Acompanhar a Copa, tem um entretenimento depois do interessante, jogo, antes. E aí Sempre depois tem você vai ali shows pro Mané grandes. Mercado. Gente, vem assistir aqui. Eu também virei em algum desses, não sei qual, mas é bem legal. E viu, a energia gente? é diferente, né, Nossa. Juliana? A energia é diferente. Do local é diferente, porque aqui, gente, é demais. Eu já vim aqui uma vez no jogo do Flamengo, que eu tinha falado, mas eu não lembro exatamente, acho que... Tem muito, não tem muitos anos. Coisa feia. Mas olha, Juliana, que interessante, viu? E ainda falando sobre essa questão de empreendedorismo, você falou que não deseja ficar aqui, mas eu gostaria de lembrar que, na verdade, essas ações que vocês fazem são ações de empreendedorismo Todo dentro... tempo. Não, a gente vai crescendo muito, assim. Você vê quando a gente fala em ir pro Maracanã, as pessoas já estão agora. A gente está ganhando projeção, né? Pessoalmente eu vou ficar aqui, mas a gente, enquanto empresa, a gente ainda vai conquistar muita coisa, muitas concessões. E o importante é isso, né, Juliana? O que você fala pra gente quando você fala assim, você tem amor pelo que você faz, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. E você tem brilho no que você faz. Então, eu acho que você veste a camisa como se você é a diretoria. Beleza, diretoria, obrigada. Mas você parece que veste mais ainda, como se fosse seu mesmo, é meu. E isso é muito importante. Como eu sou a única mulher, então eu posso dizer que eu sou a mãe disso aqui. É verdade. E isso é importante para qualquer área que a pessoa vá fazer, que ela vai empreender ou vá trabalhar, independente, que ela realmente vista a camisa de onde ela está, que ela realmente respeite onde ela está e que ela cada dia mais se qualifique para estar onde ela está. Porque aí a verdade é que você vai sendo ali um todo, né? Você vai ajudando as pessoas vão te ajudando e a empresa em si vai crescendo. Eu acho muito importante isso, né, Michelle? Não entrar por entrar. Mostrando assim, porque como a gente fala muito da questão de empreendedorismo, o que a Juliana faz aqui também é empreender todo dia, né? Porque ao tanto de ideia, ao tanto de ações diferentes que a gente, eu mesma nem sabia, não conhecia. Então, isso é super importante, assim,
parabéns, né, por todo esse trabalho que você está desenvolvendo, e a gente, enquanto brasilienses, porque eu também sou aqui de Brasília, te agradeço muito, porque realmente eu amo Brasília, né, eu realmente gosto demais. Mulheres também, a gente se sente representada. Porque não é, hoje é difícil você falar assim, olha, eu me sinto representada, e eu me sinto representada, porque quando a gente vê uma mulher de fibra, que passou por dificuldades, que, né, que tem toda uma história de superação, mas tem uma história de sucesso, a gente se sente representada por ela. Então isso é muito importante, né, Michele? Verdade. Que nada cai do céu, você tem que lutar, buscar, você foi, olha a tua história, você foi lá para São Paulo, ficou um tempo, passou por dificuldade, chorou, sentiu falta do filho, tal. Você veio mais forte ainda, e aí você trabalhou aqui, e da onde foi que você estava, foi que fez que hoje você estivesse. Então, gente, isso é muito importante. E as mulheres hoje, Michele, assim, a minha opinião, tem que agarrar as oportunidades, né? Não se fazer muito de mole, né, Juliana? Eu falo muito isso. E Não tudo é? que passou, pode dizer o que não deu certo, mas tudo que passou, eu agarrei e acreditei. E tive amor no que, quando a Michele fala que vê que eu tenho amor por aqui, não foi só em todos os trabalhos que eu passei, eu realmente acreditava naquilo. No dia que eu não acreditar mais, eu certamente não estaria mais aqui, não estaria mais aqui. Por isso que eu acho que é o grande, é um dos ícones dos sucessos. Do seu sucesso é isso, é você ter amor pelo que você faz. E eu tenho certeza que você fica sempre procurando alguma coisa a mais ali para poder incrementar, para poder falar. Juliana, você tá no estádio de futebol, e aí você joga futebol, Juliana? Eu não sei nem chutar a bola. Vamos fazer enquete, a Juliana, o que você acha? Juliana, Eu já joguei futebol quando mais nova. Você jogou futebol? Já joguei futebol mais nova, assim, em escola, né, time de escola e tudo. E agora, no final do ano, a gente vai ter uma confraternização, e eu já tô montando meu time pra gente jogar uma confraternização. Que legal, tá vendo, gente? Vai Aqui. ser um jogo festivo pros produtores de eventos, mas eu vou pegar as produtoras também e vou trazer pra jogar num time que a gente vai montar. Legal, gente. Juliana. Olha aí, ó. Muito legal. Nós vamos Não sei se eu vou dar fotos. conta ainda, porque não sei como é que eu vou estar de preparação, porque é muito Chama um tempo sem técnico jogar, de alguém mas pra poder treinar vocês, Juliana, já começa. É verdade, porque a Juliana, gente olha assim, e vai né, ser é muito distante, grande. Vai né? ser alguns times, vai ser vocês, mais outro não, time. eu tô tentando montar 2 times só pra gente fazer. De mulheres. De mulheres, Tá. só um. Pois é, se eu fosse uma você, já partida. começava. Não, ela tem cara de ser competitiva. Ela acha que ela já tá Juliana? fazendo os treinamentos. Não, parece, mas eu não sou. Eu sou muito tranquila. Pois você já monta logo esse trem, começa a rodar esse trem, treinar tudo. que Eu legal, acho que cara. realmente porque tem que ter. A gente briga Você assim. nunca jogou futebol? Nunca. A única coisa que eu jogava era queimada, e eu também não sabia. Então eu só sabia. Você levava a bola. Correr da bola. Eu corria da bola. Eu era a última que ficava no time, mas não prestava pra nada, porque eu não sabia. Não queimava ninguém, Não, mas também eu não só- era queimada. Era aquela que chegava com as boladas vermelhas nas costas? Eu Ai, vivia meu tomando Deus. bolada na cara. Nossa. Gente, direto. E, gente, porque a gente fala assim, né? Mulher, né? Fala assim, futebol é muito fácil só ficar correndo atrás da bola. nada. Mulher, assim, antigamente, né? Porque hoje temos os times femininos, né, de futebol. Muito legal. Mas é muito pesado. Porque você correr isso aqui, você ficar 90 minutos correndo de lá pra cá o tempo inteiro. Tudo bem, que tem 45, aí dá um Mas 4. rapaz, Não, tem que ter muita Em 10 preparação. minutos Aí eu caía. Já teve aqui. Eles perguntaram se teve futebol, torneio feminino aqui, gente. Sim, já teve. Foi por isso que a Juliana se inspirou. Falou, É. eu quero. Nossa, Ai, mas é muito bom esses eventos de vocês, que eu acho que, assim, é uma coisa que muda, né, assim, o âmbito de vocês, que é sempre ali trabalhando de executiva, tal, não. Aí depois é jogar uma bola e todo mundo. Deve ser bem legal. Eu sou suspeita, sou apaixonada, realmente é isso, assim, eu brinco que eu falava assim, quando eu trabalhava em escritório, o trabalho é muito engessado, né, eu falava assim, não, eu queria muito um trabalho dinâmico. Aí esse meu agora é tão dinâmico, eu falo, gente, cuidado que vocês pedem pra Deus, porque agora é muito dinâmico. É assim, ó, não é um problema hoje, amanhã é o mesmo problema, não. São 5 problemas hoje, amanhã são 5 problemas completamente diferentes da gente resolver. Então não se repete. Cuidado com o que vocês pedem, porque você Deus tá falando atende. isso? Você viu que eu tô assustada que eu pedi um negócio desse há um tempo atrás, eu tô vivendo isso agora? É sério, você fala um negócio. Gente, olha, é verdade. A gente tá aqui no bate-papo rindo, mas é pura verdade. Você tá falando isso aí, eu lembrei.
eu também trabalhava em escritório, né? Eu formei em contabilidade, eu trabalhava na área administrativa e financeira. E aí aquela coisa, né? Escritório, todo dia, sistema, processo e tal e tal. E aí eu falei, gente, isso é muito chato, isso não é pra mim não. Você não conseguia ver a luz do sol, só quando ia almoçar. Às vezes você não conseguia nem almoçar, porque às vezes você almoçava lá dentro que tinha muito trabalho. E o que você tá falando é verdade. Eu falei, eu queria uma coisa muito doida, que eu pudesse não ter hora. Hoje eu falo, meu Deus, mas só que você tá melhor. Você tá melhor. Eu acho que é aquele saber pedir, né? Eu vou deixar você aqui um dia inteiro comigo, que você vai pensar duas vezes que você tá falando isso. Ô, Juliana, brincadeiras à parte. Não é mas só festa. Não, É não. trabalho duro. A gente olha assim, porque a gente não tem noção mesmo, mas cada cadeira dessa, uma plaquinha, é a grama, é a limpeza, é uma cordinha, é a segurança, é as é a pessoas, reclamação. o ser humano, né, em si, que você lida Não, muito e com muita pessoas. coisa, gente. Com Ô, pessoas Juliana, assim. e aqui fica lotado, assim, depois da pandemia, já teve essa lotação completa? Teve os shows. Não, o jogo. O jogo mais do que show? Normalmente, sim, porque o jogo você consegue ocupar inteiro, o anel. É mesmo? O show, como tem o palco, você normalmente ocupa verdade, a frente do atrás não palco. consegue. Isso. Ah, Mas verdade. assim, 30 mil pessoas, pelo menos nos eventos, a gente consegue colocar. Isso aqui. E olha só o tanto, cara, 30 mil pessoas. Imagina, ó, tudo gritando aqui. Quando eu vim aqui no jogo do Flamengo, eu vim e eu lembro que assim, eu fui. Amiga? Rapaz, eu nem lembro como é que foi o jogo. Mas eu lembro que eu quis ir no banheiro. E eu pensei, cara, como é que eu vou voltar? Que eu não gravei o lugar que eu tava. Foi na sorte, velho. Foi na sorte. Eu falei, cara, e agora? Eu fiquei ali, isso eu lembro, que eu fiquei perto dos girafas. Aí eu lembro que eu entrei e tinha um pessoal mais lotado, muito, mas é muito legal. E É muito legal. Né? E assim, tem uma coisa que eu queria até ver com você, assim, que eu acho bem interessante vocês trazerem isso aqui, é a parte da família pra dentro, né? Meu marido gosta muito de assistir basquete dos Estados Unidos. E lá sempre tem isso lá. É isso mesmo, né? Basquete. E aí, é lógico que é, né? O homem tá jogando a bola lá em cima. E aí uma coisa bem interessante, eles trazem família pra dentro. E até então, é um evento, né? Porque Brasília não tinha isso. E com vocês, isso ficou muito nítido, assim, que a família brasiliense estão vindo para cá. Então vem pai, mãe, filha, filho. E às vezes o interessante é isso, de estarem juntos, né? Um momento deles juntos e estar curtindo um ambiente agradável, um ambiente seguro. Porque fora nos Estados Unidos, lá, Michele, eles fazem um evento. Gente, a coisa é linda. Você precisa de ver com jogos. E aí diz que tem até pedido. Como é que o cara que quer conquistar uma mulher, ele leva ela no jogo? Uma coisa assim, eu já vi até falar sobre isso. Então, olha que interessante. Olha lá, ó, faz bem legal. É muito. Olha só, gente, então é interessante isso, né? Vocês estão trazendo de novo. A gente já trouxe melhorias, mas a gente chega lá também. Não, mas tá chegando. O isso. importante é isso, que já mudou muito daquela época para hoje. Então, assim, olha que legal, olha que interessante. As pessoas hoje acho que se sentem seguras, que é o principal. É o principal. Para a família vir para o estádio, ela tem que se sentir segura. E a gente realmente se importa muito com a questão de segurança do estádio. Então isso é bem interessante, Muito. né, Michele? Ô, gente, olha, eu fico aqui só pensando, a Juliana falando, eu já tô pensando em mil coisas pra perguntar. Mil perguntas. Porque a cabeça funciona mais rápido que a boca, né? Mas, Juliana, infelizmente, assim, o tempo da gente já tá se esgotando aqui, mas assim, a gente aqui, eu tô impressionada com você, com o seu trabalho, né? O seu desenvolvimento aqui. E assim, o Destemidas Podcast quer agradecer muito, muito mesmo a sua participação. E assim, agradecer muito o seu convite para estar aqui, para a gente estar aqui hoje, porque realmente está sendo super especial tudo. Conhecer você foi muito especial. Conhecer o Mané Garrincha junto com você aqui, né, dessa forma, também está sendo muito especial. Então, assim, agradeço muito. E eu até li ali, a gente pouco fala, né? Mas o nome do Mané Garrincha é Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Eu não sabia. Então, é tanta coisa que a gente não sabe. E daqui, né, Michele? Da nossa cidade, a gente nasceu. Olha, Juliana, muito, 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 muito interessante, assim, muito obrigado mesmo. Gente, né? eu tenho que falar uma coisa para o pessoal que tá vendo a gente. A gente foi gravar e aí a Juliana convidou a gente ficou parecendo duas baratas. Eu tô aqui agora. Não, eu tenho que dar um beijo aqui. Beijo, galera da KSB7. Porque eles. Maria, Eu falei. das quebradas, né? Não,
Ixi, poxa, Michelle, a gente tava indo tão bem. Brincadeira. Sabe por quê? Eu tava num jogo da Copa e falei que ia gravar um especial. E aí, gente, quando ela convidou a gente, e uma pessoa tão humilde, é uma das coisas que a gente sempre fala. E eu continuo falando mesmo, a mulherada, ela tem que ser humilde mesmo, sabe, assim. E você foi um exemplo, quando você chegou, sabe, essa potência de mulher e exuberante, mas ao mesmo tempo tão humilde, tão delicada, e convidou a gente. Eu falei, eu não acredito. Eu falei assim, não, deve estar escutando. Você vê que eu fiquei meio azosa. Aí depois que a ficha caiu, a gente corre, a gente vai correr. Então assim, é muito, muito gratificante, igual eu te falo. São mulheres como você que realmente faz com que a gente continue o nosso trabalho, né? Faz com que a gente continue esse sonho do Destemidas Podcast, que é levar histórias, eu repito, histórias de sucesso e de superação para outras mulheres, porque hoje com a tua história, você tá levantando muitas mulheres e hoje você deixou ainda mais, você colocou uma sementezinha no Destemidas Podcast, no nosso projeto, que é com tanto amor, e que a gente vai assim, ao longo da nossa vida, a gente lida com várias pessoas, mas a gente lida com pessoas tão boas quanto vocês, que faz com que a gente fale, não, vale a pena, vamos lá, né, vamos fazer, porque mulheres assim como vocês é que levanta a gente, entendeu? Que incentiva cada dia mais. Então, assim, repetindo o que a Mi falou, a gente tá muito feliz, de verdade, por você ter convidado a gente. Nós estamos Destemida de novo. Não, né, Ô, Juliana, e aí, pra gente finalizar, pra gente finalizar se finge esse episódio super, mais do que especial, vamos pedir pra você, para que você deixe um recado, que você mande um recado para essas mulheres. É difícil tudo. Não, vocês deveriam ter mandado a pensar antes. Mas enquanto você vai pensar, isso é só um recado. Aquilo que você falaria pra mulher que quer empreender, que tá começando hoje. Entendeu? Mas antes disso, enquanto você pensa, a história... Sou capricorniana. Enquanto você tá pensando, nós vamos falar aqui, né, Michelle? Se inscreva no nosso canal, Destemidas Podcast. Ative o sininho de notificação. Toda quinta-feira nós temos uma convidada maravilhosa, tá? Dê muito like, comentem, mandem mensagem pra gente lá pra dizer qual é o tipo de empreendedora que vocês querem ver aqui, né, Michelle? Qual é a história que vocês querem? Compartilhem esse episódio, os nossos episódios, para quem você acha que vai se beneficiar, então, com essas histórias. Demais, Michelle, a mulherada. Exatamente. Sigam também o nosso Instagram. Nosso Instagram tá bombando, tá bombando, graças a Deus. Agora a gente precisa... Pois a gente precisa que todo mundo que tá no Instagram, Michelle, que realmente esteja onde? Lá no nosso YouTube. Nós precisamos de 1000 inscritos, galera. É pouquinho, ajuda lá. Nós estamos com mais de 1000 lá no Instagram. Então vão lá, se inscrevam lá e compartilhem. Se cada um de vocês fizerem isso, vai ajudar a gente. A gente realmente precisa da ajuda de vocês para que a gente comece a fazer o quê, Michelle? A movimentar o nosso YouTube, né? Para que as pessoas consigam levar mais ainda informação para as outras, tá bom? Isso mesmo. Isso aí. Agora vamos lá, Ju? Ju, olha para essa câmera aqui e dá um recado especial aí para essa mulherada que quer esse incentivo seu. Pode falar o que você achar importante. Gente. Então, o que eu acho que a grande lição que eu tenho sempre é assim, é possível chegar lá com muito trabalho, muita dedicação, muita paixão no que você faz. Se dediquem e acreditem que é possível chegar aonde vocês quiserem, trabalhando e com fé em Deus. Sempre. Muito obrigado, Ju, gente. Ju. Obrigado, beijo. Gente. Até o próximo episódio, gente. Tchau.